E aí nessa janela agora, vocês vão olhar mais com filtro de vamos fazer receita vendendo jogadores ou vamos reforçar, por exemplo, a zaga? A nossa tendência que é o que eu fiz, tá? Minha grande conquista, minha grande contratação foi manter esse elenco ano passado, que não foi fácil. Eu imagino E que outra, não. fora isso, também eu tive que dar aumentos para alguns atletas, porque se eu deixo ele naquele valor, a multa dele é menor, vem um clube, busca ele por um valor irrisório, vão bater forte em mim. Então eu tenho que dar, às vezes, um reajuste para esse atleta para poder aumentar a multa dele, e com essa multa eu brigo para ter um valor muito maior de venda dele. Então tudo são conquistas, e ninguém percebe isso, mas você tem que dar aumento para alguns atletas, e isso eleva também a nossa despesa. Agora, graças a Deus, esse ano a gente tem um elenco montado, que a gente conseguiu manter no final do ano, coisa que o Corinthians há muitos anos, ou não me lembro quando fez, terminar o campeonato e começar uma temporada sem precisar vender um atleta. Então, Entendi. a gente tem um esqueleto muito bom pronto hoje. Agora depende do nosso próximo treinador, se haver alguma necessidade de algum atleta. E aí a gente não vai medir esforço para reforçar mais ainda o elenco, para a gente disputar o resto do ano aí que a gente tem de títulos. Tem o elenco que existe lá, com a chegada de um novo técnico, ela pode. Ele vai decidir quem ele vai usar ainda. Então, esse não é um momento para estar pensando Não, mesmo não. em Não, mexer nisso. mesmo porque também a gente trabalha muito em conjunto, Igor. Eu, Fabinho, junto com o scout, junto com o treinador. Porque às vezes é muito fácil você falar assim, o treinador chega aqui, ele vai querer 5 jogadores. Bom, não é por aí. Amanhã pode ser que ele vá embora e esses 5 jogadores não se encaixem com uma nova filosofia de um outro treinador. Então a gente procura contratar de comum acordo, mas dentro das nossas características. Por isso que o Corinthians hoje não está errando em contratação. A tendência é acertar mais ainda e a tendência é ter um elenco mais forte ainda dentro desse sentido. Quando tu fala nas nossas características, você está dizendo como o Corinthians está acostumado a jogar, como a torcida espera que o Corinthians você jogue? viu o primeiro lance do Memphis no último jogo? Ele deu um carrinho, cara. Todo mundo aplaudiu. O corintiano é isso, cara. Corintiano, Esse cara. Memphis é muito Corinthians, é esquisita, Porra, cara. O cara é holandês. Você vê um craque dando um carrinho na bola. Então, isso é o Corinthians, cara. Ele incorporou o Corinthians. E é isso que a gente procura. Quando a gente foi contratar um Alex Santana, por exemplo, eu sou corintiano, cara. O cara é corintiano já de raiz. Então, ele vai vir com muito prazer, com muito mais prazer de jogar no Corinthians. Entendi. Então, essas características que a gente procure que também seja funcional ao time de futebol. Não que o treinador quer justamente só para aquela filosofia que ele vai implantar, porque vem um outro treinador, ele tem uma outra filosofia, esse jogador já não se encaixa, aí você tem que vender. Então é dentro das nossas características e jogador muito pontual, cara. Somente jogador pontual dentro do que ele imagina e a gente imagina que precise, aí a gente vai ser pontual nesse sentido. Entendi. É mais ou menos a mesma lógica para escolher um treinador, não é? É mais ou menos a mesma lógica, porque ele precisa se encaixar em tudo aquilo ali. A gente já Isso. conversou, você falou sobre isso E daí. daí eu costumo falar o seguinte, Igor, porque o atleta, quando ele chega no Corinthians, ele tem um tempo de adaptação, cara, ele precisa tirar o peso. O treinador é mesmo. Eu fui isso, porque eu também levei um tempo para me maturar e para tirar o peso. Por mais que eu seja corintiano, que eu conheço do Corinthians, cara, quando você está ali dentro é outra situação. E o treinador foi a mesma coisa do Ramon, quando chegou, teve os problemas, ele foi entendendo, foi maturando e foi tirando aquele peso e foi dando certo em algumas situações. O atleta é a mesma coisa, ele leva às vezes um ano para se adaptar. O Jadson, na época, se demorou um tempo para se adaptar. Depois, o Rodriguinho, não me lembro muito bem, depois foi o melhor jogador nosso. Então, assim, tem um tempo de maturidade, tem um tempo de adaptação, porque vestir aquela camisa ali, naquela pressão, não é fácil, não. Exatamente. E aí a gente tem o Breno Bidon, né? Breno Bidon que vem da base, Sim. né? E assim, ser um jogador de base... Pô, o Corinthians é sinistro, na base lá, copinha pra cacete, né? Mas não tem muito que vinga, ou tem? Tem. Então me fala um pouco, porque O Corinthians é um celeiro de é formação. muita pressão, é muita Sim. coisa acontecendo ali, né? E, putz, me corrija se eu estiver falando besteira, tá bom? Mas teve um Endrick, assim, que é vendido por um montão de dinheiro e tudo mais? O Corinthians tinha... Cara, assim, a gente tá mudando esse patamar. O Corinthians tinha fama de vender muito barato. A gente queria entender por que vende barato. Vê o Murilo aí. O Murilo está sendo vendido, acho, por 70 milhões de libras, de euros, alguma coisa assim, 60, 70 milhões. Então, olha o absurdo, cara. Então, por que ele está sendo vendido lá nesse valor e aqui não poderia ter sido muito maior? Então, o Corinthians estava com a fama de vender muito barato. E eu posso provar isso, porque quando eu assumi o Corinthians, a gente não tinha R$1 no caixa e a gente recebeu uma sondagem do Wesley de 8 milhões de euros. Eu chamei o empresário dele e falei, confia em mim. Presidente, ele não vai jogar aqui, o treinador não gosta dele. Eu falei, calma, cara, confia em mim. Esse menino acabou de subir da base, ele tem um tempo de adaptação.
me dá um voto de confiança. Ele, presidente, confio em você. Vendi o Wesley por 25 milhões de euros. A maior venda da história do Corinthians, junto com os bônus que ele teve de 5 milhões. Então, cara, é isso que o Corinthians tem que voltar e a gente está voltando a fazer isso. Por isso que eu falo que o Corinthians está voltando a ser protagonista, o Corinthians não está sorrindo, porque o Corinthians está sabendo vender melhor. O Corinthians hoje, a nossa camisa, eu peguei uma camisa com 70 milhões, hoje já está em torno de 200 para mais de 200 milhões. Então já está sendo muito valorizada, porque hoje não se vem com qualquer dinheiro para poder patrocinar, tem um valor real e a gente valoriza isso, porque ela dá o retorno. Então o atleta é isso também. Então o jogador de base hoje, ele está sendo valorizado novamente com a nossa gestão. E aí você tem um Breno Bidon, que a gente já teve algumas sondagens absurdas, mas ele tem ainda mais um tempo de maturação. E não tenho dúvida, o Breno Bidon é jogador de Premier League, é um jogador de Europa, joga muito inteligente. E tenho certeza, o que a gente precisa agora é valorizar ele e saber vender ele. E antes não, você chegava com qualquer dinheiro ali, alguém vendia. Agora a gente não, a gente vai vender por valor real do que ele vale e valorizar cada vez mais. E o Corinthians, fomos campeão. Você vê, eu tenho um ano de gestão, 1 ano e 4 meses. Nós fomos campeão da Copinha o ano passado, campeão paulista esse ano. O Corinthians está começando a ter uma performance melhor. E nós tivemos na Copa São Paulo um dos times mais jovens da história do Corinthians. Hoje eu tenho mais de 11 atletas. Hoje, e a gente foi vice-campeão ainda. Só não ganhou porque talvez tenha sentido a pressão, porque era só a torcida ali do São Paulo. E a garotada tudo de 16, 17 anos. A maioria ali tinha 5 jogadores, se eu não me engano. Então, olha para você ter uma ideia, um dos times mais jovens, a gente tinha 11 atletas ali nessa faixa etária. Hoje, todos esses atletas já estão treinando no profissional. Por quê? Para que a hora que for usá-lo, ele não tem mais um tempo de adaptação. Porque hoje, antes um garoto subia de base, ele levava no mínimo 8 meses, 10 meses, um ano para ter essa adaptação. Hoje a gente tem uma performance de base profissional, essa integração, que o mesmo trabalho que é feito no profissional de fisiologia, de nutrição, ela é feita na base. E a mesma filosofia. Hoje eu tenho o sub-20 que treina do lado do profissional. Todo o meu treino de profissional é jogado com garotada de base, que aí se compete muito mais. Tirei aquele muro de base profissional, hoje é uma coisa integrada. Enfim, a gente está profissionalizando tudo, cara. O Corinthians daqui a um tempo, e o Corinthians é um dos clubes mais formadores do país. O que tu queria fazer quando você assumiu a presidência que já deu tempo de fazer, cara? Cara, eu acho que essa profissionalização, né? A gente está no caminho certo, precisa, o Corinthians é um gigante, é uma grande empresa, tem que ser tratada como tal. E ela precisava realmente de uma gestão profissional, e é isso que a gente está tentando o máximo qualificar ela, profissionalizar em todo sentido, com pessoas técnicas, para que a gente possa dar um outro rumo, porque o tamanho que o Corinthians não pode ser administrado por amadores, cara. E material esportivo, cara? O Corinthians e a seleção brasileira que está com a Nike, não é isso? Acho que no Brasil... Só o Corinthians de clube e a seleção brasileira aqui. Vai manter assim? Gosta da ideia? Como é que é? Tem conversa? Sim, a gente está conversando com a Nike, a gente tem um novo propósito, né? É o que eu sempre digo, não dá para o Corinthians, pelo tamanho que ele receber menos que ninguém. O Corinthians não é o time que mais vende camisa? Está entre Corinthians e Flamengo, né, tá cara? Ali, né? Sim, o que a gente entende, é claro que isso quando você está em baixa, você vende menos camisas. Só que hoje a gente tem uma torcida consumista, uma torcida maravilhosa, cara, que ela nos dá esse respaldo o tempo todo. Tanto time ruim como time bom, ela está sempre apoiando, sempre torcendo e sempre consumindo. Agora, o que você precisa é ter material. E essas conversas com a Nike é justamente para isso, para que ela melhore essa performance dela, para que ela não deixe faltar, porque o Corinthians recebe royalty. Se ele não tem material, ele não recebe. E isso é uma grande receita que a gente deixa de trazer. E aí, onde se cria essa dificuldade para manter nossa folha salarial em dia, nossos pagamentos com nossos credores em dia. Então, eu tenho que buscar receita em todo sentido. Eu tenho que ver onde a gente está deixando de ganhar receita para poder melhorar e trazer. Então, a nossa conversa com a Nike é nesse sentido hoje, que melhore as entregas de material e que nos melhore a parte procure melhorar para a gente a parte financeira também. Então, dentro disso, a gente está trabalhando forte para que isso aumenta muito mais. Pô, maneiro. E está, graças a Deus, caminhando bem.